Em 2021, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo abriu um edital chamado CAEG, ou seja, Consórcio Acadêmico de Excelência na Graduação. O edital procurava alunos de todas as faculdades da FFLeste para compor um grupo de pesquisa interdisciplinar sobre o acolhimento aos estudantes cotistas dentro da instituição. E foi assim que eu, a Jaque, a Marcela, a Patrícia, o Willer, o João, a Emanuela, a Ana, o Augusto, a Tainá, a Val e os coordenadores Silvia e Eduardo nos conhecemos. Quer dizer, nos conhecemos virtualmente, né? Porque a nossa pesquisa se passou inteira durante a quarentena e nós ainda não nos conhecemos ao vivo. Ah, e eu falei que eu sou eu, mas eu não disse que eu sou a Júlia. Sou eu que estou organizando e editando o podcast, mas a pesquisa e as entrevistas que vão aparecer nele foram feitas por todos nós. E é por isso que, além das vozes das entrevistadas e entrevistados, vocês também vão ouvir várias outras vozes fazendo as perguntas e levantando questões. Manuela, sou aluna das Ciências Sociais, estou fazendo parte do CAEG, do projeto CAEG, também faço parte do PET de Ciências Sociais. Também faço parte do projeto do CAEG. Então, bem-vinda, Aine. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Primeiro, eu quero te agradecer muito por você ter topado participar aqui da nossa entrevista. É muito importante para o nosso trabalho da pesquisa. Bom, a nossa pesquisa foi dividida em 4 partes. A primeira, na qual desenvolvemos e aplicamos um questionário quantitativo para levantamento de dados, e que o coordenador Eduardo Giroto vai explicar no próximo episódio. A segunda, que foi uma frente bibliográfica, na qual discutimos parte da literatura sobre a formação do ensino e das cotas como as conhecemos hoje. A terceira, de entrevistas com os estudantes cotistas da FFLeste. Que é de um projeto que a gente um projeto de pesquisa e também de extensão, que a gente tenta entender quais as dificuldades de permanência dos estudantes cotistas na FFLeste para poder construir alguma política de acolhimento, né? E, por isso, um dos instrumentos é a entrevista com os estudantes que ingressam pela reserva de vagas no curso. Mas eu também quero entender a trajetória que tem a ver também com a inclusão, né? Que tem a ver com um conhecimento que te permitiu, né, evoluir tanto internamente quanto academicamente, né? Então a gente não quer só saber as coisas ruins da sua trajetória, a gente também quer saber as coisas legais, né? As coisas que te motivaram, né, a continuar. A ideia da entrevista principal é levantar a sua história familiar, né? Também história socioeconômica, cultural e escolar dos cotistas, né? E, por último, a quarta, de entrevistas com o que nós chamamos de sujeitos demandantes, ou seja, com sujeitos externos à faculdade, que reivindicam o aumento ou o aprimoramento das cotas. É exatamente o fato de a gente pensar que o ambiente que não é antirracista, ele é racista, né? Se tem um país que soube fazer um apartheid bonitinho, é o Brasil, né? As cotas, elas não veio para negros. Se a gente olha a história brasileira, a cotas ela vem desde os filhos dos fazendeiros nesse país. As cotas elas protegem os militares. Os grupos entrevistados nessa categoria foram representantes dos movimentos negros, representantes dos movimentos indígenas, de cursinhos populares, PCDs, ou seja, de pessoas com deficiência, e neurodivergentes. E são essas as entrevistas que nós vamos colocar quase que na íntegra aqui no podcast, já que podcasts sobre trajetórias de estudantes cotistas já existem alguns. E nós achamos que essa quarta frente pode contribuir mais para o debate sobre cotas no Brasil. Nesse processo, nós aprendemos muita coisa, tanto sobre o que poderia e pode ser feito para ampliar a democratização da universidade no Brasil, quanto o que tem sido feito deliberadamente para que isso não aconteça. Mas para mim, o principal foi entender que a luta por cotas não é só uma luta por vagas, mas sim um embate de visões de mundo, que, se acolhidas, podem transformar toda a nossa ideia de sociedade. Eu sou uma mulher indígena dentro do curso e eu escuto um professor falar que indígena é um objeto de estudos.
E aí eu falo, não concordo, eu não sou objeto de estudo, eu sou sujeito de direito e eu tenho o direito de estar aqui dentro dessa universidade como pesquisador, não como pesquisada. O que as cotas produzem é uma disputa sobre a ideia de universidade. Esse podcast não é patrocinado por ninguém e esperamos que vocês gostem. Um abraço. As políticas de ações afirmativas no país, ela precisa cada vez mais de aliados.